Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Droga, pega lá a cocaína, dá cá MDMA. Cocaine is my gasoline. Ecstasy, my limousine. Uma farmacêutica alemã sintetizou o MDMA em 1914 como medicamento para parar as hemorragias. Nas décadas de 60 e de 70 do século passado, uma psicóloga e um químico utilizaram a substância com objetivos terapêuticos. Nada fazia crer que o MDMA ficasse célebre como a droga do amor, na década de 90 e associada à cultura rave. O consumo desta substância, conhecida como ecstasy, sob a forma de comprimido, voltou a aumentar no final da pandemia. Em Lisboa é uma das 10 cidades europeias que mais a utiliza de forma recreativa e aos fins de semana. A Agência da União Europeia sobre Droga e a Europol juntaram-se para analisar a evolução deste mercado de drogas e encontrar uma alteração significativa. As redes de tráfico utilizam as rotas que trazem para a Europa cocaína da América Latina para enviar MDMA no sentido inverso. Em alguns casos, os traficantes trocam uma droga pela outra sem qualquer pagamento. Como não há troca de dinheiro, o risco de as transações económicas serem seguidas diminui, o número de intermediários também diminui e o lucro aumenta. É o que nos explica, neste episódio, Rita Jorge. Para a especialista em drogas sintéticas da Agência Europeia sobre Drogas, este é um comércio cada vez mais global. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Rita Jorge, bem-vinda a este P24. Pergunto-lhe o seguinte: as mesmas rotas que têm transportado cocaína para a Europa têm sido utilizadas para transportar MDMA para a América Latina. Isto quer dizer que os traficantes dos dois continentes estão associados mais do que nunca num comércio global de drogas? Eu acho que aquilo que nos diz é que o comércio de drogas é cada vez mais global. Portanto, a Europa sempre foi uma região produtora de MDMA, de drogas sintéticas em geral, MDMA em específico também. Assim que um novo mercado começa a emergir, de MDMA ou de outra droga sintética, há uma oportunidade para os produtores e distribuidores dessa droga ilícita de expandirem o seu alcance. Neste caso específico, o MDMA na América Latina nunca foi um mercado muito grande, mas as últimas informações de que temos é que é um mercado em expansão. Portanto, há uma série de produtos a emergir na América Latina que contêm MDMA e o próprio MDMA está a ganhar espaço. Naturalmente, tendo esse espaço, os produtores baseados na Europa, na Holanda, na Bélgica, mas cada vez mais espalhados pelo continente, fazem a ponte e vão de encontro a este mercado. O que é que acontece? A América Latina é um mercado de droga grande, tem alguns produtos base e, portanto, essas sinergias são rapidamente identificadas pelos produtores e traficantes. Os traficantes, segundo diz num dos relatórios da qual é autora, estão a trocar uma substância pela outra, a cocaína por MDMA, sem que exista qualquer tipo de pagamento. Porquê? É verdade, estes são os chamados, em inglês, barter deals. O que acontece é que, portanto, nós tínhamos conhecimento de que algumas vezes estas transações poderiam ocorrer com outras drogas, por exemplo, a troca de cocaína, que é um produto mais abundante na América Latina, por exemplo, resina de cannabis ou haxixe, mais abundante noutras áreas do mundo, no norte da África, por exemplo. O que temos vindo a verificar é que há cada vez mais sinais que essas trocas estejam a acontecer com o MDMA. Portanto, há uma quantidade que é definida pelos grupos do que é que um vale para o outro. Isto ainda é evidência muito emergente, portanto ainda se está a tentar perceber exatamente quais serão esses valores. Em alguns casos, outras drogas, seria, por exemplo, quilo por quilo, ou seja, 1 quilo de cocaína sendo trocado diretamente por 1 quilo de outra droga. No caso da MDMA, as indicações que temos até agora é que será até um pouco mais, portanto 1 quilo de MDMA valerá mais do que 1 quilo de cocaína. Isto ainda é informação que está
que está a ser, que está a emergir lentamente. Portanto, isto, o que é que acontece? Não há troca de dinheiro. De certa forma, como todos os empreendimentos criminosos, diminuir o risco e aumentar o lucro. E, portanto, é isto que isto permite, diminuir o risco das transações económicas serem seguidas, não é? Diminuir a quantidade de intermediários, portanto, tipicamente não será a mesma pessoa a entregar o material e a receber o dinheiro, há outras pessoas envolvidas nisso, e, portanto, quando há esta entrega de, portanto, material por material, diminui-se algum risco de entrega e também se maximiza os lucros, porque a lavagem de dinheiro pode ser também um empreendimento bastante caro. Rita, Lisboa está entre as 10 cidades com mais consumo de MDMA, sobretudo nos fins de semana, segundo dados divulgados recentemente. Há um maior consumo também de MDMA, também conhecido como ecstasy, na Europa, e Portugal vem acompanhando essa tendência. Isso deve-se a uma maior oferta, uma descida de preço, há mais MDMA a circular nos mercados de droga na Europa? Bom, é sempre uma mistura de fatores, é sempre difícil apontar só um. Sabemos que há um aumento de oferta, no sentido de que vemos maiores quantidades de MDMA apreendidos na Europa e também noutros sítios. Há também, provavelmente, o aumento da procura. O que é que eu quero dizer com isto? Nós sabemos que, por exemplo, a EU Web Survey, que uma das maiores motivações para consumir MDMA, seja na forma cristal, seja na sua forma ecstasy, é para socializar, para divertir, etc. e tal. Portanto, no que nós vimos é uma diminuição da procura e também da oferta, consequentemente, nas alturas da pandemia. Nas alturas da pandemia, os sítios de recreação, os festivais, os sítios de entretenimento noturno estavam fechados e, portanto, naturalmente as pessoas teriam menos possibilidade de se juntar para fazer uma série de coisas, inclusivamente as pessoas que escolhem tomar MDMA teriam menos oportunidade de o fazer em conjunto com outros. À medida que isso foi portanto, desaparecendo, à medida que os eventos recomeçaram, que as festas recomeçaram, que os festivais, portanto, as discotecas, tudo, portanto, à medida que isso voltou a reabrir, portanto, viu-se também um aumento do consumo. Esta substância tem que ser produzida com um determinado tipo de precursores. O que é isso e como é que se produz MDMA? É verdade, portanto, o MDMA é uma droga inteiramente sintética, não é? E então é produzida sim na Holanda e na Bélgica, mas o que nós estamos a ver é sítios de produção desmantelados em cada vez mais países da Europa. Por exemplo, um sítio portanto, um local de produção até bastante significativo em Valência, em Espanha, em janeiro de 2024, outros também, tipicamente com, portanto, cozinheiros ou produtores holandeses também associados. Essa produção espalha-se, de novo, por uma tentativa de diminuir riscos, portanto, a Holanda e a Bélgica são países que têm muita experiência na detecção e no desmantelamento destes locais de produção e, portanto, obviamente, os criminosos correrão mais riscos. Noutros lados da Europa, talvez menos, e depois também tem a ver com o aluguer de espaços, etc. e tal. Como é que se faz esta droga? Portanto, como tudo, é preciso acesso a ingredientes. Esses ingredientes nós chamamos tipicamente de precursores químicos. Há um precursor químico essencial para fazer o óleo de MDMA, que depois é transformado no pó, e desse pó então teremos os cristais e os comprimidos. Esse químico que é necessário, esse ingrediente, é chamado PMK, portanto, para simplificar. O que acontece é que, pronto, reconhecendo essa importância desse ingrediente no fabrico, uma série de autoridades a nível internacional tornaram a compra e a venda deste precursor proibida, não é? Portanto, torna-se muito mais difícil para os produtores para obterem o químico. O que acontece é que depois, portanto, há duas opções: ou obter o PMK
através de formas tradicionais, e isto viria de safrol, piperonal, portanto substâncias que também são utilizadas na indústria de perfumes, por exemplo, mas com a limitação ao acesso a esses ingredientes também, os produtores ficaram numa situação mais difícil. E então, o que é que fariam? Uma alternativa era desenvolver métodos de síntese completamente diferentes. Isso é o que se faz em investigação química, nas farmacêuticas, etc. Isso envolve muita otimização e estas produções ilícitas tipicamente têm que ser feitas mais ou menos de forma muito eficiente e rápida. Portanto, não há às vezes esse tempo ou esse interesse de desenvolver. Então, a alternativa que encontraram foi fazer pequenas alterações à molécula de PMK e criar o que se chamam os precursores de design, e design só porque são desenhados para sair da legislação, para serem substâncias que não são controladas e que podem ser, portanto, tipicamente compradas a partir da China e trazidas para cá e depois transformadas para fazerem PMK e daí o óleo de MDMA. Ou na Dark Web o mercado adapta-se a essas proibições todas e nada limita esta produção. Já agora, como química, aproveitava também para lhe perguntar, esta molécula é sintetizada primeiro por um dos grandes laboratórios no início do século, certo? E porquê? A história do MDMA é profundamente interessante quanto a mim. Então, estamos em 1912 nos laboratórios da Merck. A Merck está a tentar encontrar medicamentos para controlar, portanto, o sangramento, bleeding. E, portanto, a Merck está a tentar encontrar estes medicamentos, porque a sua competidora, a Bayer, tem patenteados vários. No processo de sintetizar um destes novos medicamentos, eles sintetizam o MDMA. Mas o MDMA não é visto, nesta altura, de todo como uma substância interessante. Na altura é patenteado em 1914, mas na altura é só visto como uma substância que ajuda a sintetizar outra, portanto é um intermediário de síntese. Aparece na patente em 1914, portanto esta droga do amor, a chamada droga do amor, aparece numa patente em 1914, em que, à medida que a Europa se está a preparar para entrar num período de Primeira Guerra Mundial, não é? Mas fica na literatura científica só como um intermediário de síntese até quase aos anos 70. Depois, nos anos 70, há um grupo de pessoas, há vários grupos de pessoas, mas um muito famoso, portanto, a Anna Shulgin, que é uma psicóloga, e o seu marido, Sasha Shulgin, que estão a testar uma série de compostos psicoativos e a testar os seus potenciais como ferramentas terapêuticas. E é aí que o MDMA é mais popularizado. Na altura, as únicas pessoas que estariam a sintetizar MDMA eram pessoas, portanto, eram químicos de investigação, químicos com acesso a um laboratório académico, produziam quantidades muito pequenas para a substância ser testado nas atividades desses grupos, ou inclusivamente em atividades de exploração da mente que ocorriam nessa altura. Só que depois, ao mesmo tempo, portanto, uns aninhos depois, começa a desenvolver a cena house e a cena techno, e o MDMA começa a encontrar o seu caminho para o dance floor, sobretudo nos Estados Unidos nessa altura, e depois mais tarde noutros sítios. Obviamente estes químicos de investigação já não podem fornecer esta base que se expande de consumidores. E, portanto, nessa altura a substância começa a ser produzida por laboratórios underground, tipicamente todos nos Estados Unidos, e só muito pouca da produção é que chegava até cá, até a União Europeia, até a Europa. Em 86 a substância torna-se uma substância ilegal, portanto havia pânicos morais associados com o aumento de consumidores, e houve até um debate muito intenso sobre se a substância seria uma substância neurotóxica ou não. Portanto, em 86 torna-se ilegal. Mas nessa altura já se estão a estabelecer os primeiros laboratórios underground, primeiro de MDMA
na Europa, na Holanda na altura, e depois completamente ilícitos, quando a substância se torna ilícita. E em 2008, a Europa, sobretudo os laboratórios na Holanda, já eram dos maiores produtores mundiais de MDMA. Rita, para terminar, quais é que são os maiores riscos que resultam do seu consumo, sendo que aparentemente neste momento a substância tem um grau de potência superior ao que tinha no passado? Bom, o que nós vimos, primeiro só cobrir este ponto da potência, o que nós vimos é que o conteúdo de MDMA nos comprimidos de ecstasy é muito responsivo às pressões do mercado, e nós vimos que durante muitos anos seguidos esse conteúdo vinha a aumentar de ano para ano, portanto ficando pequenos comprimidos, às vezes comprimidos com muita quantidade de MDMA. Isso aporta riscos muito claros. Nestes últimos anos isso parece estar a diminuir um pouco. Portanto, a quantidade de MDMA nos comprimidos de ecstasy está a diminuir um pouco. Continuam a ser quantidades elevadas, sobretudo comparando com as quantidades que tínhamos em 2011, por exemplo. Isto variou bastante. Os riscos associados com a MDMA, portanto, a MDMA, embora comparativamente com outras substâncias, seja uma substância que está muito menos reportada em termos dos nossos datasets de mortes relacionadas associadas com drogas, portanto aparece muito menos. Emergências hospitalares também aparece menos comparativamente com outras drogas. De qualquer das maneiras, há riscos associados, portanto é os chamados sintomas serotonérgicos, tipicamente associados com o consumo de quantidades muito elevadas de MDMA. E por causa disso é que, portanto, é importante saber o conteúdo, portanto, a dose que a pessoa estará a tomar. Portanto, é o chamado síndrome serotonérgico, que pode acontecer, portanto, excesso de estimulação do corpo, que se traduz numa série de sentimentos bastante desagradáveis e que, em casos extremos, podem ser inclusivamente letais. É uma coisa que acontece, mais uma vez, pouco frequentemente nos nossos datasets, não vemos esses números a acontecer como vemos com outras substâncias, por exemplo, mas é possível. E, de novo, associada ao consumo, tipicamente, de quantidades elevadas. Rita, obrigado por ter vindo a P24, foi um prazer. Foi um prazer, muito obrigada, Amilcar. O Soundbite é um podcast diário do Público, de segunda a sexta-feira. Ouça os sons que marcam o dia político, em análise por Ana Sá Lopes e Helena Pereira, com moderação do Ruben Martins. Pode ouvir o Soundbite em Apple Podcasts, Spotify ou na área de podcasts do site do Público. Obrigado por ouvir a P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.